Obrigado por essa apresentação generosa da minha pessoa. Eu me sinto muito agradecido de estar podendo falar com vocês hoje e é uma honra especialmente participar da abertura de um novo programa de curso com um enfoque inovador para a universidade. Infelizmente, o assunto que eu vou tratar hoje se relaciona de certas formas a coisas tristes, mas eu tenho confiança que com o auxílio dos alunos e daqueles que aqui estão, os professores, coordenadores e outros, que nós consigamos lidar com esse problema e fazer algum progresso neste sentido. Meu assunto trata do direito de desastres internacional e mudanças climáticas. Em primeiro lugar, vou falar um pouco sobre o enquadramento jurídico internacional para as questões de desastres. Muitos deles são tratados no nível local ou no nível nacional. Porém, infelizmente, alguns desastres, calamidades são tão grandes que estes países precisam de ajuda fora de suas fronteiras. Então, a comunidade internacional começou a abordar estes problemas. E depois eu vou discutir o relacionamento entre a mudança climática e os desastres, as catástrofes. As pessoas pensam que as mudanças climáticas significa que vai ficar mais quente, mas existem muitos outros efeitos que de várias maneiras são mais sérios. E eu preciso explicar alguns dos dados científicos. Depois eu vou falar um pouco sobre como os acordos de clima internacionais começam a abordar a questão dos desastres, as nações auxiliando neste problema que só faz aumentar. E, finalmente, vou retirar algumas conclusões. Meu foco vai ser sobre o aspecto internacional, mas o que eu vou falar também é relevante ao nível nacional, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Cada país tem o seu enquadramento jurídico, constitucional particular, mas existem alguns pontos, algumas vigas mestres comuns em relação à estrutura das políticas de desastres que todos os países devem enfrentar. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a foto, que são trabalhadores de resgate no Haiti, um terremoto alguns anos atrás com um efeito devastador, e isso é um típico dos esforços que mobilizam o mundo inteiro, que presta atenção neste grande desastre, como seres humanos desejam ajudar. O propósito da Lei de Desastre Internacional é fornecer uma estrutura que permita coordenar nossos esforços antes dos desastres, durante os desastres e depois após os desastres. De outra forma, as pessoas vêm de todas as partes do mundo, acabam se deparando umas com as outras, têm conflitos, não vão aos locais certos, ficam um caos e não é o que se deseja. Portanto, eu creio que se vocês se lembrarem de uma coisa pela palestra de hoje, seria este slide que eu mostro aqui. Então, a gente geralmente pensa em termos do desastre em si. É o que a gente pensa primeiro. O terremoto, a enchente, o furacão,
o colapso de uma barreira ou algo desse tipo. E depois na TV a gente vê a resposta à emergência. Nos jornais, vai estar na TV. E depois da resposta à emergência ocorrer, a TV perde o interesse e é só o que a gente ouve falar. O que a gente vê na TV é uma imagem que não é bem real daquilo que acontece no conjunto total de problemas que se relacionam ao desastre. De fato, nós temos que começar desse lado aqui, com a mitigação dos riscos. Muitas das coisas mais importantes que podem ser feitas para ajudar as pessoas durante um desastre são coisas que são feitas antes do desastre. Então, às vezes, são coisas físicas, como construir uma parede contra a água, para proteger contra a água. Às vezes, são regulamentações para ter certeza de que uma barreira é construída de forma apropriadamente. Às vezes, é simplesmente treinar as pessoas, ensinar o público sobre as questões de desastres e treinar o que a gente chama dos primeiros a responder, os primeiros a chegar no local, a polícia, os bombeiros, às vezes os militares, para que eles saibam o que fazer e possam trabalhar juntos. Tudo isso ocorre antes do evento em si. Quando essas coisas não acontecem,